meu nome é Carla Costa, eu sou mediadora do bloco corporativo do primeiro congresso online sobre conscientização do abuso narcisista. E hoje a gente está fazendo aqui a palestra junto com o nosso convidado palestrante, Leonardo Guimarães, que aceitou o nosso convite, né, para esse evento inusitado, um evento novo, né, com esse assunto que ainda não é tão conhecido, não é tão falado. O Leonardo já trabalha com esses temas, então eu vou pedir para ele agora que ele fale um pouquinho sobre ele, que ele se apresente. O título da palestra dele é Transtorno de Personalidade Narcisista no Ambiente Corporativo, Implicações Pessoais e Coletivas. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vou passar a palavra para o Leonardo para ele poder se apresentar para que todos possam conhecê-lo. Leonardo, já começando aqui a sua fala, quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente para trazer essas novidades, tanto conhecimento para o nosso público. Eu peço que você se apresente. Perfeito, Carla. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Para mim é uma honra também poder falar sobre esse tema, né? Eu sou psicólogo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, mas também tenho interesse por essas necessidades emocionais da nossa infância que formam a nossa personalidade. Por conta disso, eu fui trabalhando com o transtorno da personalidade narcisista, né? Com base nessas relações entre necessidades emocionais e formação da personalidade. Então, é um tema que eu tenho muito interesse. Atualmente eu trabalho principalmente voltado para o desempenho, para a procrastinação, mas é muito importante entender também como que surgem essas características por conta das necessidades emocionais. Então, é uma satisfação imensa para mim poder abordar esse tema por essa perspectiva. Que bom. Então vai ser uma boa parceria, né, Leonardo? Fico feliz que você esteja aqui com a gente. Eu vou pedir então para você iniciar esse primeiro bloco da sua palestra. Vai ser um conteúdo que o Leonardo construiu, né, para esse nosso bate-papo. Então ele vai trazer alguns conceitos em primeira mão para vocês e logo na sequência a gente vai começar uma mediação onde eu vou trazer algumas perguntas e a gente vai fazer uma dinâmica aqui de troca, né, em função de comentários que a gente recebe, perguntas também das pessoas de uma forma geral. Então a gente depois vai bater um papo, vai ser um momento mais dinâmico, né? Então, Leonardo, pode começar e a gente está aqui te ouvindo. Você vai botar seus slides, né? Perfeito. Vou compartilhar aqui meus slides, então, e aí nós já iniciamos essa conversa. Perfeito. Bom, gente, então, a minha proposta aqui é falar sobre o transtorno da personalidade narcisista no ambiente corporativo, né, ressaltando tanto implicações pessoais, ou seja, do indivíduo que tem o diagnóstico, quanto com relação a implicações coletivas, né, nas relações, no convívio com essa pessoa no ambiente de trabalho. Como a Carla já me deu a oportunidade de me apresentar, assim, só apresentando os principais tópicos, né, eu sou graduado em psicologia pelo Centro Universitário Cenecista de Osório, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, mas também com a terapia do esquema, que é essa abordagem focada em necessidades emocionais da infância, né? Essas necessidades que formam a nossa personalidade. E aí, por conta disso, acabei me interessando muito pelo transtorno da personalidade narcisista e atualmente, embora eu produza muito conteúdo, aborde muito a questão da procrastinação, do gerenciamento do tempo, eu acabo pegando a forma como indivíduos, né, acabo me interessando, portanto, na forma como indivíduos com esse diagnóstico, eventualmente, são mais propensos também à procrastinação e a comportamentos envolvidos nesse sentido. Tá? Então, por conta disso, acho muito importante assim, abordar essa manifestação da personalidade narcisista no ambiente corporativo. Não tenho nenhum potencial conflito de interesse ao abordar esse tema. E antes de falar especificamente das características da personalidade narcisista, eu só acho importante a gente lembrar o que define um transtorno da personalidade. Em primeiro lugar, sempre que se fala, então, em personalidade, nós estamos pensando em um padrão amplo e persistente do comportamento. Esse padrão ele afeta o comportamento do indivíduo em diferentes áreas da vida. Ou seja, não é um comportamento esporádico que ocorre isolado e muito
com baixa frequência. Sempre que se fala de um transtorno da personalidade, está se referindo a características persistentes que se manifestam em diferentes áreas da vida. Outro aspecto importante, transtorno da personalidade, segundo as definições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele sempre se refere a características da vida adulta, ou seja, crianças e adolescentes não são diagnosticados com transtorno da personalidade. Isso é muito importante também. Então, a gente está falando de um conjunto de características que se manifesta de uma forma ampla, de uma forma persistente na vida adulta. Ao longo do desenvolvimento, a personalidade está em formação. Então, seria uma falha técnica e até ética a gente sugerir um transtorno da personalidade nesse período. E, em terceiro lugar, são características que causam prejuízo, que causam sofrimento, que causam limitações na vida da pessoa e que não são mais bem explicadas por elementos culturais ou por características de outros transtornos psiquiátricos, tá? Aqui é só um detalhe técnico, mas também é importante lembrar, porque às vezes nós temos características que podem lembrar as características do transtorno, mas que são elementos culturais, ou que não estão causando prejuízo na vida da pessoa, que não estão afetando os seus relacionamentos, que não estão prejudicando o seu desempenho no trabalho, tá? Então, nesses casos, a gente é orientado, então, a não sugerir a hipótese do transtorno da personalidade ou de qualquer outro transtorno psiquiátrico. Então, considerando, né, tudo isso que eu falei, assim, as características de um transtorno da personalidade, o transtorno da personalidade narcisista consiste, então, num padrão amplo de grandiosidade, de necessidade excessiva de admiração e de falta de empatia. A gente pode pensar em mais algumas características aqui, tá? Que eu estou me baseando nos critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na 5ª edição, DSM, como é chamado, né? DSM-5, da American Psychiatry Association, e o DSM fala nesses critérios, então, para o diagnóstico. O indivíduo, na vida adulta, precisa ter pelo menos 5 desses sintomas. Lembrando que os sintomas precisam estar presentes de uma forma persistente, de uma forma ampla e presentes na vida adulta, causando sofrimento na vida da pessoa. Então, a sensação de uma sensação grandiosa sobre a própria importância, fantasias de sucesso ilimitado, de poder, de brilho, essa crença de ser especial, né, que está associado também a essa necessidade excessiva de admiração, uma sensação de possuir direitos especiais, ou seja, que as leis e as regras se aplicam a todos, menos a ele, uma tendência a explorar as relações pessoais visando benefícios próprios, né, visando extrair lucros, assim mesmo que isso possa causar prejuízo ou sofrimento nas pessoas, uma falta de empatia, então, uma incapacidade de inferir o sentimento, de inferir o estado emocional, de inferir o impacto das suas ações na vida do outro, uma tendência a invejar conquistas, invejar o desempenho, invejar o sucesso alheio e até a propensão a acreditar que os outros também o invejam e uma coisa que é bastante comum, assim, comportamentos voltados para a arrogância, para a grandiosidade, tá? Então aqui são os critérios diagnósticos do DSM-5, é claro que eu abordei eles aqui de uma forma resumida, né? Mas segundo o DSM-5, então, o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele tem pelo menos 5 dessas características de forma ampla e persistente. E aí a abordagem que eu trabalho, da terapia do esquema, que é baseada em necessidades emocionais da infância, ela entende que a personalidade de todos nós, independente de ter ou não um diagnóstico de um transtorno da personalidade, a necessidade possui, ou melhor, a personalidade possui necessidades emocionais. E essas necessidades emocionais, quando não são atendidas, elas criam, assim, elas geram traços, né, esses chamados esquemas iniciais desadaptativos, que são características da personalidade que levam a pessoa a agir, a se comportar e a processar estímulos emocionais de forma desadaptativa, tá? Então aqui eu estou dando só um exemplo, mas assim, bem simplista, não estou entrando em muitos detalhes de como que isso ocorre na personalidade narcisista, mas só para a gente pensar. Então todos nós temos a necessidade de limites realistas, de espontaneidade, lazer, de liberdade de expressão e emoções validadas, tá? Além de outras necessidades emocionais também. É muito comum
que o indivíduo que vai desenvolver o transtorno da personalidade narcisista, ele não tenha algumas dessas necessidades emocionais devidamente atendidas na infância. Por não ter essas necessidades devidamente atendidas, ele vai gerar, então, ele vai desenvolver esses esquemas iniciais desadaptativos, entre eles um esquema de grandiosidade e de merecimento acentuado, uma dificuldade para ter autocontrole e para ter autodisciplina, padrões inflexíveis, que às vezes também é chamado de padrões rígidos, busca por aprovação e um esquema de desconfiança e abuso, tá? O que é um esquema, então? É um conjunto de características, de pensamentos, de emoções que faz com que a pessoa adote padrões de comportamento. Então, são características muito fortes que situações do cotidiano, que relações, situações do trabalho despertam na pessoa. Assim, ela evoca de uma forma muito intensa lembranças, sensações corporais e experiências passadas que fazem ela adotar esses padrões, essas estratégias de enfrentamento que ela aprendeu para lidar com essa experiência negativa. Tá? Então, segundo essas hipóteses da terapia do esquema, todos nós temos estratégias de enfrentamento voltadas ou para evitação, ou para resignação, ou para hipercompensação, sendo que a hipercompensação é muito comum em indivíduos com transtornos da personalidade, sobretudo transtorno da personalidade narcisista, tá? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro isso que eu estou falando, mas aqui é importante lembrar, todos nós temos essas estratégias de enfrentamento. Nosso comportamento em diferentes situações, ele é baseado ou na evitação, ou na resignação, ou na hipercompensação das situações aversivas. Só que uma pessoa que tem um diagnóstico de um transtorno da personalidade, ela sente que as situações do cotidiano, que as relações pessoais, que o afeto, que o trabalho, são potencialmente desafiadores, são ameaças importantes. Então, elas adotam essas estratégias de evitação, de resignação ou de hipercompensação de uma forma constante no ambiente de trabalho, nas relações afetivas e assim por diante. Tá? Mas, como eu falei, mais para frente eu dou um exemplo que fica um pouco mais claro esse aspecto. Mas é importante pensar, tá? Como que isso se manifesta no ambiente corporativo? O transtorno da personalidade narcisista e as suas estratégias de enfrentamento. Então, o que eu falava aqui, né? Todos nós vamos ter essas tendências ou a evitar, ou a resignar as características do esquema, ou a hipercompensação. Então, uma pessoa que adota a estratégia de evitação, ela vai buscar não entrar em contato com as situações que fazem ela lembrar do esquema. Lembrando, como que esse esquema inicial desadaptativo foi formado? Ele foi formado por necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Como a pessoa não teve necessidades emocionais devidamente atendidas na infância, ela criou crenças, ela criou percepções sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, que lhe causam sofrimento. E aí, portanto, ela não quer reviver situações ou não quer entrar em contato com situações que fazem ela lembrar dessas crenças, que fazem ela lembrar dessas percepções, e ela não quer ter o seu desempenho avaliado. Então, aqui é importante pensar assim, vamos pensar, por exemplo, um indivíduo com diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista que tenha a crença de defectividade. Muito comum o indivíduo acreditar que ele é defeituoso. E aí a gente pode analisar como que diferentes pessoas com o mesmo diagnóstico podem enfrentar essa situação. Um indivíduo que tem, por conta do seu temperamento, por conta da sua base genética, por conta das experiências passadas, ele tem uma tendência à evitação, geralmente, se ele acredita, né, lembrando que como ele tem esse esquema inicial desadaptativo, ele tem uma crença. Então ele acredita, com relação à defectividade ou com relação ao seu desempenho, ele acredita que se ele fracassar, algo catastrófico vai acontecer com ele. Então, qual é o mais comum? Ele evita situações de avaliação, de desempenho, onde o seu desempenho estaria sendo avaliado. Então, ele fica como é chamada no senso comum, na sua zona de conforto. Como ele não quer lidar com isso, ele não se expõe a risco. Ele não vai sair da sua zona de conforto, ele não vai explorar a sua criatividade, ele não vai mudar de profissão, ele não vai criar algo novo, ele não vai iniciar um novo relacionamento, ou não vai fazer mudanças no relacionamento, ele vai permanecer
na sua zona de conforto, porque ele não quer entrar em contato com essas experiências. Tem uma outra possibilidade também, a resignação, que é o indivíduo, e aqui é tudo inconsciente, né? Um padrão automático do comportamento. Assim. Inconsciente que eu digo nesse sentido, que não tem um planejamento racional, que não tem uma intenção voluntária. Um outro indivíduo, então, que tenha o mesmo diagnóstico e a mesma característica, mas que ao invés de ter um padrão de evitação, ele tivesse, por exemplo, um padrão de resignação, ele vai criar, ele vai se envolver com situações que confirmam a sua crença. Então, se ele acredita que ele é um sujeito defeituoso e que se ele fracassar, ele vai ser oprimido, ele vai ser humilhado, ele vai se arriscar, mas ele vai se arriscar em mudanças, em atividades que estão muito acima do seu real desempenho. Ou seja, ele vai investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro em situações propensas a confirmar a sua crença, em situações propensas ao fracasso. Então, ele vai se desafiar, por exemplo, a administrar uma empresa, mas ele vai se desafiar, ele vai assumir uma empresa que está muito além da sua capacidade. Ele vai assumir uma empresa, por exemplo, da qual ele não tem conhecimento nenhum daquele mercado. Ele vai assumir desafios que estão muito além da sua capacidade e aí ele confirma a sua crença, porque aí naturalmente ele vai fracassar, né? É importante que a pessoa faça progressos gradativos, assim, ponderados, com uma certa organização, com uma certa cautela. Quando a pessoa faz algo que está muito acima da sua real capacidade, a chance da pessoa acabar fracassando é enorme. E aí, ao fazer isso, ao se deparar com o fracasso, ele confirma a sua crença e ele fica nesse ciclo, assim, de se punir, confirmar a sua crença, se sentir inferiorizado e voltar a enfrentar situações sempre naquele mesmo padrão. E uma terceira possibilidade, e aí essa eu falei que é a mais comum, mas não é a única, né? Todas as outras duas que eu falei também acontecem com pessoas com diagnóstico do narcisismo, mas essa terceira, que é a mais comum, é a hipercompensação. A pessoa se sente ameaçada e emprega um esforço muito intenso. Então, vamos pensar assim, na evitação, o indivíduo que acredita que pode fracassar e que se isso acontecer, ele não vai saber lidar, ele vai evitar as situações. Então, ele não vai se desafiar, ele não vai inovar, não vai criar nada. Na resignação, o indivíduo cria, inova, investe em mudanças, mas em mudanças propensas ao fracasso. Na hipercompensação, ele não vai falhar, na maioria das vezes, né? Ele vai ter um desempenho até acima da média, mas ele vai empregar um esforço, um recurso, às vezes até dinheiro e tempo, que estão muito além da necessidade. Então, é aquela pessoa que tem que entregar um artigo simples ali de 5 páginas, e ela fica 2 meses em cima daquele artigo, ela paga um revisor de língua ortográfica, paga um revisor de formatação, e ela fica revisando cada vírgula, cada detalhe, fica sem dormir direito, se sacrifica, se pune, porque ela quer ser perfeita. Então, ela faz uma hipercompensação. Ela está acreditando que se ela falhar, ela vai se sentir frustrada, ela não vai saber lidar com isso e, portanto, ela não vai falhar. Mas ela vai fazer um esforço patológico, nocivo e desajustado para evitar o enfrentamento, para evitar se deparar com a falha, com a frustração. E esse, como eu falei, é um comportamento muito comum por indivíduos que têm o transtorno da personalidade narcisista em relação ao ambiente corporativo, tá? Mas só lembrando, eu não estou dizendo que as pessoas que agem assim obrigatoriamente têm um diagnóstico, né? Isso é uma coisa muito importante. Já mencionei em outras características, assim, então, o transtorno da personalidade narcisista, aliás, qualquer transtorno da personalidade, é um fenômeno raro. A personalidade, como eu falei, envolve um padrão amplo, persistente, precisa ser observado na vida adulta, precisa, obrigatoriamente, estar causando prejuízo na vida da pessoa, sofrimento, não é uma característica mais bem explicada por elementos culturais, não é uma característica mais bem explicada por outros transtornos afetivos ou transtornos psiquiátricos em geral, mas muitas pessoas, independente de terem ou não um diagnóstico, vão adotar essa estratégia de enfrentamento, né? Como eu falei, todos nós lidamos com as ameaças evitando, resignando ou hipercompensando. Esse é um instinto natural, biológico, assim. Agora, o indivíduo que tem um transtorno da personalidade, né? Qualquer transtorno psiquiátrico, as características tendem a ser mais acentuadas, mas em especial o transtorno da personalidade, essas estratégias de enfrentamento, elas tomam uma proporção muito grande. E como eu falei,
são padrões amplos e persistentes. Então, a pessoa sente que as situações do dia a dia são constantemente ameaçadoras. E, por conta disso, ela está constantemente repetindo esses padrões. Então, não é aquele indivíduo, né, pensando aqui nessa hipercompensação, não é aquele indivíduo que vai investir de forma intensa um único projeto da sua vida. Ele diariamente, constantemente, ele se sacrifica, ele investe muito mais tempo, muito mais recurso, muito mais energia do que é necessário. A pessoa que adota a evitação não é aquela pessoa que ela evita uma única reunião, que ela evita um único desafio. Ela é evitativa, né, na sua vida, ela tem esse padrão. E a pessoa que resigna, ela não é que ela fez uma escolha que ela não pôde avaliar corretamente, ela tende constantemente a estar confirmando a sua crença e esse receio, essa impressão que ela tem acerca do seu desempenho. Tá? Então, isso que é o mais importante, assim, para resumir. A pessoa pode agir assim e não ter o diagnóstico, pode agir assim e eventualmente ter o diagnóstico. Só que a pessoa que tem o diagnóstico provavelmente vai ter mais sofrimento, vai causar prejuízo na vida das outras pessoas e muitas vezes tem mais dificuldade para mudar o seu padrão de comportamento. Ela precisa de uma ajuda e de um acompanhamento profissional. E aí, complementando assim, né, teve esse estudo que foi publicado no periódico francês lá em 2017, analisando, então comparando assim, uma revisão da literatura, falando sobre o comportamento workaholic e características da personalidade associadas também à síndrome de burnout, tá? Pelo que eu li aqui dessa revisão, ela não fala especificamente do transtorno da personalidade narcisista, mas ela fala de traços da personalidade que favorecem a síndrome de burnout e o comportamento workaholic. E é muito comum o indivíduo que tem o transtorno da personalidade narcisista ser um indivíduo workaholic. O que é isso? É aquele indivíduo que trabalha excessivamente. Mas não é que ele trabalha com perfeição, que ele se dedica no trabalho, que ele é detalhista. É aquele indivíduo que abusa do trabalho. O termo workaholic está associado a isso, assim, que ele tem prejuízos por conta do trabalho, que ele se cobra demasiadamente, que ele tem uma relação abusiva com o trabalho, né? Então é aquele indivíduo que não participa dos eventos importantes da família, é aquele indivíduo que não tem momentos de lazer, é aquele indivíduo que não cuida da saúde física por conta do trabalho, que não dorme corretamente, que não se alimenta corretamente, que não explora outras áreas da vida porque ele está sempre sobrecarregado de trabalho. Aí eu falei que lá no meu Instagram eu abordo tópicos de procrastinação e venho falando muito sobre isso. E é muito comum, tanto indivíduos com o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, quanto indivíduos que não possuem o diagnóstico, né, sem nenhuma psicopatologia, mas as pessoas que são workaholics, elas procrastinam não no sentido de não produzirem, elas produzem muito, mas como elas estão sempre com muitas tarefas para fazer, elas não conseguem distinguir o que é essencial daquilo que é trivial. Então elas estão sempre com sentimento de culpa, com sentimento de fracasso, sempre achando que elas não estão fazendo aquilo que é mais importante, sempre se cobrando, sempre querendo ter mais uma hora de produtividade no dia, menos uma hora de sono, sempre se perguntando o que ela pode sacrificar da sua vida para trabalhar mais. E isso é um ciclo vicioso também. Por quê? Se a pessoa acredita que o desempenho dela é fundamental, lembrando das características da personalidade narcisista, né? Se ela tem crenças de grandiosidade, se ela tem fantasias com o sucesso, com o poder, com a ostentação, se ela tem fantasias envolvendo o poder aquisitivo, se ela tem um medo muito grande de ser defeituosa, de falhar, é óbvio que ela tem uma propensão maior a vir a se cobrar, e é óbvio que quando ela começa a ver resultado por conta da cobrança, ela vai reforçar esse padrão. Então, a pessoa que ela é workaholic e ela está sofrendo, está se privando, em algum momento esse comportamento gerou resultado para ela. Só que ela não soube avaliar, ela não soube perceber quando que esse comportamento deixou de ser produtivo e passou a ser uma privação das necessidades importantes da vida, como o sono, como a alimentação, como atividade física, momentos de lazer e assim por diante. E aí é muito importante observar. A pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista, ela adota esse padrão porque ela, muitas vezes é uma forma, uma estratégia de ela não precisar lidar com frustrações emocionais. É uma estratégia dela não precisar lidar com a possibilidade de fracassar. É uma estratégia dela não precisar lidar, por exemplo, com
situações de interação que para ela é humilhante, como, por exemplo, pedir ajuda, como, por exemplo, admitir que não sabe realizar aquela tarefa, como, por exemplo, delegar uma tarefa para alguém. Ela tem uma crença que ela precisa ser perfeita em tudo que ela fizer. Então, se ela não sabe fazer alguma coisa, ela não vai comunicar isso para alguém. Ela vai passar 3 semanas estudando sobre aquele tema, por exemplo, e vai resolver sozinha uma coisa que ela poderia ter resolvido em 10 minutos se ela tivesse a habilidade de demonstrar a sua falha e pedir ajuda. Então, esse é um padrão que se repete muito também, assim, importante observar. O que eu estou falando aqui? A pessoa que eventualmente tem o transtorno da personalidade narcisista, ela tem uma propensão a sofrer e a se expor a situações de sofrimento e sacrifício no trabalho. Só que, claro, tá? Esse artigo em específico, ele fala do aspecto onde a pessoa prejudica a si. Mas vamos tentar imaginar como que é conviver com uma pessoa sobrecarregada, estressada, que não tem habilidade de pedir ajuda, que não tem habilidade de delegar tarefas e que está sempre privando o seu sono, seu almoço, seu momento de lazer. Uma pessoa geralmente estressada, uma pessoa que às vezes pode ser mal-humorada, que não vai ter muitas habilidades sociais, que de repente vai ser uma companhia tensa no ambiente de trabalho. Então, ainda que essa característica prejudique predominantemente o indivíduo com diagnóstico, por consequência, né, assim, de forma secundária, também prejudica as pessoas à sua volta. Como eu falei, no transtorno da personalidade narcisista, essa característica é muito intensa e é muito frequente. Então, esse padrão, ele vai privando a pessoa das relações e a pessoa vai se tornando desajustada também no ambiente de trabalho. Aqui uma outra informação importante, mas eu peguei esse estudo de 2019 apenas para ilustrar o tema, tá? Existem muitos estudos falando sobre isso de diferentes formas, mas aqui é sobre o uso de drogas estimulantes, como o metilfenidato, que é o princípio ativo de um dos medicamentos mais famosos aí para tratar, por exemplo, o TDAH, e propriedades de anfetamínicos, né? Para estimular o desempenho cognitivo, para a pessoa não precisar dormir. E aqui falando de estudantes de medicina. Eu vou ser repetitivo aqui porque é um tema que eu não posso dar margem para ser incorretamente compreendido, tá? Assim como eu falei daquelas características, eu volto a falar aqui dos estudantes de medicina. Eu não estou dizendo, e seria totalmente inapropriado sugerir, que estudantes de medicina ou de qualquer área da saúde são mais propensos ao transtorno. Mas, inevitavelmente, é uma profissão que exige muita cobrança. Uma pessoa que, de repente, tem um desejo muito grande de exercer a profissão, que batalhou muito para ser aceito numa universidade federal, que teve, de repente, uma trajetória, né, com muitos desafios e tudo, ela pode, em algum momento, se cobrar de uma forma menos saudável que uma outra pessoa faria. Então, eventualmente, essas pessoas podem apostar em drogas psicoativas, em drogas estimulantes, para que elas tenham o seu desempenho acima da média, né? Cafeína, esses medicamentos à base de anfetaminas, né, os anfetamínicos, entre eles o metilfenidato, entre outros, infelizmente eles são usados recreativamente por pessoas que buscam um desempenho maior, assim. E é muito interessante. No curso que eu fiz sobre terapia do esquema para tratamento de transtornos da personalidade borderline e narcisista, o professor estava comentando que existe uma diferença nesses transtornos, nessas psicopatologias, que o indivíduo que tem o transtorno da personalidade borderline, geralmente, ele busca substâncias que desconectam ele das emoções. Então, ele vai aproveitar de álcool, maconha, substâncias alucinógenas, na maioria das vezes, né? Ele pode fazer uso também de estimulantes, mas ele tem uma preferência, ele tem uma busca constante por se desligar, por anestesiar o seu estado emocional. Já o indivíduo com o transtorno da personalidade narcisista, ele pode ter uma preferência maior por se sentir ainda mais ligado, ainda mais potente, ainda mais energético, assim, por ter essa busca pelo desempenho. Então, ele não quer se sentir fraco, não quer se sentir cansado, não quer sentir sono, não quer sentir fome, quer produzir. E isso acaba culminando, assim, nesse uso abusivo dessa substância, tá? E, naturalmente, vou repetir aqui só para não cometer equívoco, eu não estou dizendo que as pessoas que abusam de álcool têm o transtorno da personalidade borderline e muito menos que as pessoas que abusam de cafeína, de estimulantes ou de qualquer outra substância
possuem maior propensão ao transtorno da personalidade narcisista, né? Existem questões culturais. No Brasil, se consome muito café, por exemplo, que é uma substância com cafeína, está presente na nossa cultura e nem por isso é um traço de personalidade, né? Mas existe uma preferência por substâncias estimulantes em pessoas que têm esse mecanismo assim, de cobrança, de desempenho e que procuram lidar com as frustrações dessa forma. E aí, de outras formas, né, eu abordei nesses dois exemplos formas que afetam o comportamento do indivíduo que tem o diagnóstico, e aqui eu vou falar então de outras questões que podem causar implicações coletivas, né? Como eu falei, a proposta era eu falar sobre implicações pessoais e coletivas, então aqui o que a gente pode observar de implicações coletivas nos indivíduos que possuem esse diagnóstico, né? Eventualmente assédio moral e até assédio sexual por falta de empatia. Então a pessoa, falta de empatia e também falta de capacidade de seguir as leis, né? Assim, de achar que as leis não se aplicam a eles, alguma coisa nesse sentido. Mas o assédio moral, o assédio sexual, pelo menos, se tem é uma coisa um pouco mais fácil de identificar, ainda que ainda precise falar muito sobre isso, ele tenha muito que avançar em termos de legislação, em termos de denúncias e tudo, mas é um comportamento um pouco mais fácil de identificar. Dificilmente um assédio sexual vai ser confundido, né, como cobrança, por exemplo. O assédio moral, às vezes, ele pode ser confundido, pode ser mascarado como uma rotina da empresa. Ele pode ser confundido como uma demanda. É um chefe exigente, é um chefe crítico, é um chefe detalhista, é um chefe perfeccionista, ok? Mas, às vezes, é um chefe crítico, exigente, detalhista, que não está tendo empatia de reconhecer que a estratégia da empresa não está favorecendo os colaboradores. Às vezes é um chefe que tem essas características, mas que não tem empatia o suficiente para perceber que ele está sobrecarregando um determinado colaborador e está tendo 2, 3 colaboradores que estão tendo tempo ocioso. Então poderia haver uma distribuição melhor de tarefas. Ou, eventualmente, eu que sou um admirador do essencialismo, né, da busca por excluir tarefas e focar naquilo que é essencial, às vezes pode ser uma empresa que perde muito tempo, perde muito recurso, perde muita energia dos colaboradores com tarefas que são praticamente irrelevantes. E aí isso gera um estresse, gera conflitos, né? Enfim, uma série de questões. Brigas por intolerância a frustrações. É muito difícil definir um padrão assim, mas uma coisa que é bastante recorrente nesses casos é a pessoa não tolerar frustrações dela mesma e dos seus colegas. Então, se o chefe cobra que o seu funcionário mande um e-mail, se o e-mail tem qualquer erro de escrita, né, de grafia, ele já vai ficar impaciente e pode cobrar, pode humilhar, pode criticar publicamente. Aí configura um assédio moral, né? Mas ele também não vai tolerar a sua própria frustração. Então, se ele comete algum equívoco e, eventualmente, um funcionário, alguém inferior na hierarquia da empresa aponta essa falha ou corrige, ele pode se sentir profundamente humilhado com isso. E aí ele pode reproduzir essa humilhação com raiva, com comportamentos hostis e, novamente, com assédio moral. Então, uma pessoa que não tolera a frustração e que não sabe abordar isso de uma forma um pouco mais assertiva, em alguns casos, né? E aí, novamente, claro, não estou dizendo que todo mundo que age assim tem o diagnóstico e muito menos que todo mundo que tem o diagnóstico vai agir assim. Mas é uma situação bastante comum. E aí, claro, até complementando ao que eu apresentava anteriormente, é muito comum no ambiente corporativo, então, a pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista sofrer tensão e estresse no trabalho por conta dos seus padrões rígidos. Aqueles padrões inflexíveis que eu falava com relação à terapia do esquema e baixa tolerância com falhas alheias. Então, o ambiente como um todo tende a ficar tenso. Aquilo que eu falava da pessoa, o indivíduo, aquele que é workaholic, que tem a busca pela perfeição, a busca pela produtividade, mas ele não tolera a frustração e ele se cobra excessivamente. Então, as pessoas sentem uma tensão ao falar com ele, as pessoas evitam pedir o auxílio dele, evitam solicitar informações, evitam buscar trabalhos
interagindo com ele, assim. Então, inevitavelmente, por mais que a pessoa tenha um bom desempenho, às vezes o ambiente corporativo como um todo, pensando na saúde organizacional, assim, ele pode acabar tendo algumas limitações. E aí, eu acho que é um grande desafio que nós ainda precisamos aprender a lidar muito com isso, né? Claro que aqui eu estou mencionando apenas algumas estratégias bem simplistas assim, mas inevitavelmente investir em um ambiente de trabalho que atenda demandas de saúde mental dos colaboradores é algo imprescindível, né? Que reconheça, que tenha uma cultura de identificar questões de estresse, que identifique, por exemplo, precocemente questões de assédio, de desvio de função, de conflito de interesse, um ambiente que tenha, por definição, assim, práticas voltadas para gestão de estresse, de conflito, gestão de crise. Tudo isso ajuda a prevenir os impactos negativos desses indivíduos no ambiente corporativo, né? E aí, claro, desenvolver habilidades sociais, que é uma das coisas que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental. Claro que é uma técnica muito específica para habilidades sociais, mas é comum quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental também buscar um aperfeiçoamento em habilidades sociais. Essa questão de estabelecer limites saudáveis, de dizer não, de pedir ajuda, de delegar tarefas, de reconhecer as suas falhas, de admitir publicamente que não está capacitado para aquela tarefa, tudo isso se busca treinar e desenvolver com as habilidades sociais, né? E isso faz muita diferença. O indivíduo que tem essa habilidade, que possui habilidades sociais, ele se torna um colaborador muito mais eficiente e muito mais assertivo, muito mais adaptado às demandas do ambiente corporativo. E aí, claro, uma coisa que todos nós podemos fazer, devemos fazer, é buscar desenvolver a nossa empatia, porque lembrar que, de repente, aquele colega ou aquele chefe, né, aquela pessoa do nosso ambiente de trabalho que apresenta comportamentos hostis, que está excessivamente crítica, perfeccionista, detalhista, às vezes ela está num estado de sofrimento profundo também. A gente não tem como saber o quão difícil para a pessoa é pedir ajuda. A gente não tem como saber o quão difícil para a pessoa é reconhecer que ela lida de uma forma muito intensa com o medo de falhar publicamente. E eu estava conversando recentemente com uma colega, é claro que eu sei que não é tanto a proposta dessa fala hoje, assim, eu nem teria tanto conhecimento para falar sobre isso, mas ela falou sobre o quanto, às vezes, questões de gênero, questões de sexualidade afetam também. Ela disse que trabalhava numa empresa que tinha uma demanda muito específica que era comumente associada na cultura a um público masculino. E aí ela falou assim que sentia que só por ser mulher, ela sentia que qualquer falha que ela fizesse, todo mundo daria uma ênfase muito grande. Porque como já é um ambiente que já tem um preconceito, né, que já espera que não exista mulher trabalhando ali, ela sente que qualquer mulher que falhasse, ela não teria a mesma postura, não, os superiores não teriam a mesma relevância, a mesma tolerância que apresentam em relação à mesma falha cometida por um homem. Por uma questão cultural, por uma questão que precisa ser trabalhada, que precisa ser mudada, mas que é inconsciente muitas vezes, né? Que assim, eu quero dizer que não está no controle racional, assim, né? Que simplesmente flui. E aí, claro, é algo que ainda é importante investir em empatia para que se evite essas situações, né? É importante que o ambiente corporativo como um todo tenha treinamentos, tenha supervisões, tenha profissionais capacitados a sinalizar esses pontos de tensão, esses aspectos críticos, né, essas questões envolvendo o impacto da falta de empatia no ambiente corporativo, né? E por fim, assim, ó, eu acho que é sempre importante dizer que a gente precisa respeitar também os nossos limites. Então, ainda que a gente tenha que ter empatia com o nosso colega de trabalho, e isso é fundamental, e ainda que a gente deva lembrar que, de repente, o nosso colega não consegue pedir ajuda, ou o nosso colega, né, ou no caso, a nossa colega se sente perseguida, se sente pessoalmente tensa e criticada tão somente por ser mulher, a gente pode ter a limitação de se sentir desconfortável naquele ambiente tenso. A gente também não tem obrigação de ter a tolerância a um ambiente com muitas críticas.
A gente não tem a obrigação de ter a tolerância a um ambiente com desrespeito, com cobranças, com hostilidade. E o que acontece é que se a gente não respeita esses nossos limites, em algum momento a gente vai entrar em estado de sofrimento. E aí eu mostrei uma outra imagem, né? Associando a cobrança de um indivíduo workaholic com a síndrome de burnout. Mas uma pessoa que sofre assédio moral em silêncio também tem propensão de desenvolver a síndrome de burnout. Uma pessoa que está num estado, que está num ambiente crítico e porque ela entende que não compete a ela o comportamento do outro, ela se submete àquele ambiente constantemente, ela também pode entrar num estado de humor deprimido, de crise de ansiedade, de tensão, de estresse. Então, assim, é fundamental a gente lembrar dos nossos limites e ter a habilidade social de se posicionar de uma forma assertiva em relação a eles. Sobre as implicações, então, no ambiente corporativo, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto coletivo, era isso que eu queria falar hoje, né? Deixo aqui meus contatos. Hoje, com a proporção do Instagram, nós temos todos os contatos no Instagram, então fica aí o meu link para as redes sociais, quem quiser acompanhar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite de participar desse congresso. Maravilha, Leonardo. Nós é que agradecemos aí a sua participação. Com certeza esse conteúdo que você trouxe foi, assim, quero até te parabenizar por isso, né? Muito rico, não só pelo tema em si, que você trouxe implicações pessoais e coletivas, mas você trouxe riqueza de detalhes, você trouxe exemplos. Então, eu acho que ficou muito claro, né? Foi uma apresentação, assim, bastante fluida, que com certeza vai trazer insights e mais conhecimento, né, para todos que estiverem aqui nos assistindo. Então, quero te agradecer, foi muito bom. Aprendi bastante aqui também com você, foi ótimo. E agora a gente começa, então, a segunda parte da palestra, que são essas perguntas, né? A gente vai bater um papo para ficar até mais dinâmico e aí você conseguir trazer o seu olhar para algumas questões que a gente vem vendo aí do público, né? Curiosidades e tudo mais. Sim, sim. Então, a primeira pergunta Perfeito. que eu queria te fazer, Leonardo, é o seguinte: se eu tenho na minha equipe, né, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno de personalidade narcisista, e aí eu quero ajudar essa pessoa, né? Eu quero que ela possa ter acesso a tratamento, que ela possa, claro, melhorar, como você bem falou. Existe um sofrimento na pessoa que tem o transtorno, né? Porque a gente tem essa visão de que como o transtorno de personalidade narcisista traz muita consequência para o coletivo, muitas vezes a gente deixa de perceber o sofrimento pessoal, né? Então, para qualquer tipo de transtorno mental também, né? Claro que a gente sabe que passa pela pessoa antes de chegar no ambiente, na sociedade, né? A pessoa tem conflitos, tem questões internas, então não é simples nem fácil você desencadear um transtorno mental, né? E aí eu queria perguntar para você, no caso da gente ter, né? Eu, no caso, ter uma pessoa na minha equipe, quero ajudar, quero poder fazer essa ponte, né? Para que a pessoa possa buscar um tratamento. Como que eu posso fazer? O que você acha que seria algo que eu possa fazer para ajudar esse profissional? Perfeito. Uma pergunta muito interessante mesmo, porque é sempre delicado abordar isso. Assim, a gente não tem como saber, primeiro, como que a pessoa vai reagir, a gente não tem como saber como que se a pessoa está disposta, se ela tem motivação para buscar um tratamento, mas considerando que o transtorno da personalidade ele é reflexo de privações, de necessidades emocionais que não foram atendidas, eu acho que é muito importante essa pessoa receber a demonstração de afeto da nossa parte. Então, a gente demonstrar genuinamente, né? É importante ser sempre com muita sinceridade também, mas que a gente demonstrar por quais razões a gente genuinamente se preocupa com aquela pessoa. Ou seja, bom, eu estou preocupado porque eu percebo que o meu colaborador, a minha colaboradora, de repente estão se cobrando excessivamente, eu noto na expressão facial uma tensão, eu noto uma postura de cansaço, mas eu não vejo nenhuma solicitação deles para diminuir a demanda e a cobrança. Um exemplo.
Então, eu posso demonstrar a minha preocupação com o bem-estar deles no ambiente de trabalho. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou disponível para auxiliar da forma que for possível, que eu quero ouvir a percepção deles, né, que eu quero poder auxiliar, inclusive se eles precisarem de um acompanhamento de saúde, seja ela física ou mental, assim. Então, a gente deixa isso aberto, né? E, em segundo lugar, tendo abertura, a gente não pode também acabar cometendo, assim, julgamentos, né, precipitados, mas tendo abertura, a gente pode falar da importância do cuidado com a saúde mental e aí dando ênfase em comportamentos que a gente vê na empresa. Por exemplo, olha, eu noto, às vezes, que, especialmente quando houve uma mudança, fica mais fácil sinalizar, mas se não houver mudança, a gente pode lembrar. Por exemplo, eu noto que essa forma que você trata os colegas aqui do setor, enfim, não está muito alinhada com os valores que nós temos aqui na empresa. Mas pelo seu desempenho no trabalho, eu consigo ver que, de repente, nem você tem muito controle sobre esse comportamento. Eu entendo que você talvez também gostaria de agir de uma forma diferente. Então, eu gostaria de saber, você acha que precisa de ajuda para lidar com essas questões? Você está passando por algo que eu possa lhe ajudar? Está precisando de um acompanhamento? Porque eu acho que a gente valida a experiência daquela pessoa, né, de uma forma singular, a gente demonstra respeito, demonstra empatia e deixa ela livre para tomar as decisões. E aí, claro, a gente também tem que adotar a postura de adulto saudável para estabelecer um limite realista. Ou seja, deixar claro para a pessoa, olha, por conta do seu desempenho, por conta do seu comprometimento, eu, assim, me sentiria prejudicado se eu precisasse desligar você da empresa. Mas, como eu disse, esse seu comportamento, ainda que seja esporádico, ele não está alinhado aos valores que nós temos aqui. Então, se ele continuar se repetindo, eventualmente nós teremos algumas medidas. Então, até para evitar qualquer tipo de constrangimento, eu gostaria que você pudesse repensar isso tudo. Então, a pessoa se sente respeitada e ela sente o limite de uma forma saudável também, né? Eles têm uma dificuldade, às vezes, podem ter uma dificuldade para obedecer limites, mas justamente porque eles não foram instruídos com limites realistas na infância. Então, esse limite saudável, com respeito, com empatia, mas bem estabelecido, tende a ser até mesmo terapêutico, assim, né? A gerar um vínculo de confiança e respeito. Eu acho muito interessante isso que você trouxe, principalmente se a gente for fazer uma correlação entre os níveis da doença, né, dessa Sim, sim. patologia, porque ela pode variar, né? Existem pessoas que têm o transtorno no nível mais baixo, outras que já têm, né, características e o transtorno já num nível um pouco mais avançado, e tem aquelas que já estão num patamar de agressividade, de arrogância, tudo no nível máximo, vamos dizer assim. Então, quando a gente está lidando com pessoas nesse nível ainda baixo, de características mais brandas, né, desse transtorno, fica muito mais fácil a gente conseguir apoiar nesse sentido, como você trouxe, né, alguns Sim, exemplos de sim, como a sim. gente desenvolver essa empatia, de como a gente lidar com isso. A questão é que a gente sabe que muitas vezes, né, a gente não vai ter essa oportunidade em função desses níveis, né? Quando as características são mais fortes, a pessoa acha que ela não tem problema nenhum, que ela, na verdade, os outros é que têm o problema e ela não, né? Sim. Então, tudo isso vai depender caso a caso, né? Não tem como a gente dizer aqui o que funciona, o que não funciona. Claro, com certeza. Com Mas, de certeza. uma forma geral, eu acho que falar nesse contexto da cultura e também, como você trouxe, ser um processo, né? Um processo de cuidado, um processo Sim. de atenção à saúde mental, tudo isso faz com que você consiga minimamente criar um ambiente ali amistoso para lidar com pessoas que tenham esse transtorno. Aí eu queria ver com você o outro lado da moeda, Leonardo, assim, a gente pensar no sentido oposto, né? As empresas que têm uma cultura que já seria uma cultura propícia, né, para desenvolvimento desse tipo de personalidade, né? Não necessariamente no sentido do transtorno mental, mas no sentido de pessoas com muita agressividade em termos de produção, de metas, de prazos, né? Tem muitas empresas, eu acho que assim, até que nos últimos anos a tendência foi dar uma humanizada. A gente sabe o quanto, né, a humanização e até esses cuidados com a saúde mental nos últimos anos têm crescido, mas existem algumas características muito fortes, até dependendo da atividade fim,
da empresa ou da indústria que ela está inserida, às vezes existe um compromisso cultural com algumas características ali que possam até fazer com que esse tipo de transtorno seja uma coisa boa, positiva, né? Enfim, você acha que nessas culturas mais pesadas, né, de algumas empresas, isso pode ser um ambiente propício para você desenvolver o transtorno? Você acha que o ambiente pode fazer esse papel? Sim. Uma pergunta muito interessante, muito rica, assim, eu diria que ela resume aí anos de graduação em psicologia. Eu acho que, considerando primeiro, né, o valor que a nossa cultura atribui ao trabalho, considerando a importância que o trabalho tem na nossa vida, assim, considerando a importância tanto subjetiva, mas também assim, em termos de horas, né? A gente passa muitas horas no trabalho, a gente investe no trabalho, a gente busca muitas vezes aprimoramento, enfim, então a gente atribui um valor, né? O trabalho faz parte da nossa cultura, ele é civilizatório. Então é óbvio que os estímulos no ambiente de trabalho, que a pessoa desenvolve, as características que ela entra em contato no ambiente de trabalho são influentes. Agora, também é importante lembrar que, considerando que a personalidade ela vai sendo formada assim ao longo da vida, né? É pouco provável, e eu acho que é até difícil a gente falar de forma objetiva, mas pensando pela análise assim das hipóteses da formação da personalidade, é pouco provável que uma pessoa que tenha tido suas necessidades emocionais devidamente atendidas na infância, que tenha tido um desenvolvimento saudável, típico, assim, tenha desenvolvido habilidades sociais, tenha espaço para expressar suas emoções, tenha autoconhecimento, tenha empatia, é pouco provável que uma experiência futura, lá com 20, 25, 30 anos, seja o suficiente para desencadear um transtorno da personalidade. Porque esse transtorno ele inicia no início da vida adulta, a pessoa vai tendo traços, vai tendo características, experiências ao longo da adolescência, e na vida adulta, quando se constitui assim a formação da personalidade, a pessoa já passa a manifestar, né? Então, é bem provável que o ambiente de trabalho desencadeie a intensidade dos sintomas, ou seja, aumente, agrave os sintomas. É bem provável que o ambiente de trabalho alimente algumas características semelhantes a alguns transtornos, né, sobretudo ao narcisismo, e é muito, assim, já tem até evidências bem importantes sobre isso, a correlação do trabalho com os transtornos afetivos, depressão, insônia, né, transtornos de impulsividade, etc. Transtorno de ansiedade, inclusive, muito comum. Mas como causa do transtorno da personalidade, não. Agora, também é muito provável que pessoas que têm uma propensão, assim, que já tem um diagnóstico prévio, mas que de repente o diagnóstico não foi descoberto, elas entram num ambiente específico, corporativo, e ali aquela característica se manifesta com mais intensidade. Aí, de repente, os familiares, as pessoas que convivem com a pessoa, não tinham percebido ainda, mas aí vem a pessoa administrando Desperta, né? uma multinacional, a pessoa começa a ter um outro estilo de vida, começa a ter um faturamento elevado e aí fica mais evidente aquelas características, né? Mas assim, eu sou inclinado a sugerir que é muito mais provável que as características já estivessem ali. O ambiente de trabalho só desencadeou, assim, mas ele não causa, ele traz à tona essas características. Muito bom. E aí, falando sobre essa questão de diagnóstico que você acabou de Sim. comentar, eu fico pensando aqui, muitas vezes no ambiente de trabalho e também na vida de uma forma geral, né? A gente tem o ser humano, né? A gente tem como mania rotular, criar apelidos e tudo mais, né? Então, numa empresa, a gente pode tranquilamente encontrar pessoas com determinadas características, e aí já vira até aquela piada interna, né? Ou alguns rótulos que a gente fala mesmo, né? Ah, fulano é bipolar, ah lá vem fulano lá, fulano é narcisista, fulano é doido, é esquizofrênico, enfim, a gente fala essas coisas mesmo, né? A gente sabe como é que às vezes, o comportamento humano, né? E aí eu fico pensando, a necessidade que existe, né, a importância de ter um diagnóstico assertivo, né, se as pessoas realmente têm
um transtorno mental ou de personalidade narcisista ou de qualquer outro tipo de personalidade, ou que não seja de personalidade, que seja outro tipo de transtorno, né? E dar a devida atenção, devido tratamento. Por quê? Porque no ambiente profissional, esses rótulos, eles podem acabar com a carreira da pessoa, né? E às vezes a Sim. pessoa nem tem o transtorno, a pessoa ela foi só rotulada e de alguma forma ela fica sendo ali aquela pessoa que tem X características, então fulano não quer trabalhar com ele, o ciclano fala mal dele, então tem todo um impacto ali negativo na carreira da pessoa, né? Então eu queria ver o que você acha sobre isso também, o quanto é importante a gente ter até esse cuidado, né, de não chegar aqui depois da sua palestra, que a gente teve uma visão boa, né, das características, a gente chegar lá no nosso trabalho e começar a falar, tá vendo? Ó, depois que eu aprendi, né, que o transtorno de personalidade narcisista tem essas e essas características, aí a gente já se acha, né, no papel de diagnosticar o chefe ou alguém que está na sua equipe ou um cliente e dali para frente começar a considerar que a pessoa é narcisista, né? Sendo que tudo isso tem que ter todo um acompanhamento profissional, especialistas, né? Claro, e não é a gente que vai chegar a essa conclusão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas podem ter, né, um impacto grande. Eu estou falando aqui de carreira, mas isso pode ser, né, no âmbito social, por exemplo. Claro. Enfim. Sim, até assim, eu confesso que eu não saberia dizer com muita precisão o aspecto legal disso, mas, se eu não me engano, é tipificado como psicofobia até, mas assim, o assédio por conta do diagnóstico psiquiátrico, né? A discriminação por conta do diagnóstico psiquiátrico. Se eu não me engano, a pessoa é protegida até mesmo pela lei, então a pessoa portadora de um transtorno psiquiátrico, seja ele afetivo, seja ele da personalidade, do neurodesenvolvimento, enfim, ela merece o respeito e a empatia e ela não pode sofrer discriminação por conta disso, então, né? Mas a pessoa às vezes se sente coagida, não conhece seus direitos e tudo. E o que é mais importante é a gente lembrar, novamente, tá? Eu não tenho certeza se existe uma questão na lei específica para isso, mas entra como assédio moral, enfim. Mas é importante lembrar que a lei, se existe uma lei para punir quem desrespeita alguém com diagnóstico, é porque faz sentido. É porque a pessoa que é criticada por conta do seu diagnóstico, ela sofre, ela tem mais prejuízo por conta disso, né? Então, é claro que no senso comum a gente pode ter uma inclinação a fazer uma análise moral das situações. Do tipo, bom, a pessoa, sei lá, uma pessoa com diagnóstico de transtorno bipolar entrou num episódio maníaco e ela ofendeu o chefe numa reunião, por exemplo. Isso configura agressividade, isso é uma pessoa descontrolada, não sei o que. No senso comum poderia ser interpretado dessa forma, né? Mas ali é um sintoma, pode ser um sintoma de uma patologia que não está sendo devidamente tratada. Então, é claro, não justifica, não torna a pessoa inimputável, a pessoa não tem o direito de transgredir leis nem regras da empresa, mas ela pode ser interpretada de uma forma um pouco mais empática e receber as devidas orientações, né? E talvez por conta disso, por conta dessa tendência a julgar moralmente, a gente busque, né, rotular as pessoas e fazer uma análise prévia. Mas o fato é que os transtornos psiquiátricos, eles exigem uma avaliação muito completa. É muito difícil chegar num diagnóstico assim, digo, como experiência profissional, é muito comum se levar semanas, meses, fazer avaliação com testagem, encaminhar para psiquiatra, para neurologista, para se confirmar um diagnóstico. Então, não é uma pessoa, um colega de trabalho, né, parcialmente informado, que vai conseguir fazer um diagnóstico sem fazer uma avaliação. Assim, exige uma análise muito séria, né? E, assim, quando eu comecei a gravar vídeos falando sobre narcisismo, eu recebia mensagens de pessoas que vinham me perguntar assim, nossa, sei lá, minha esposa comprou uma bolsa que custa 8 vezes o valor do salário dela. Você acha que ela é narcisista? Aí eu ficava tentando entender, assim, tá, mas tudo bem. Como assim? Não, é porque eu vi que isso é vaidade, isso é exibicionismo, sabe, assim.
Então, claro, talvez ela até possa ter feito uma escolha financeiramente não a mais inteligente, mas isso não é um diagnóstico, né? Não é um Aham. transtorno. É um comportamento, é uma tomada de decisão que não sei se foi planejado, não sei qual é o valor que ela atribui àquilo, de repente foi algo que ela planejou anos para daí gastar, entre aspas, por impulso, né? Naquele contexto, assim. Então, não sei. E é muito comum essa tendência, né? As pessoas quando identificam uma característica, acharem que Uhum. aquilo é o suficiente para concluir um diagnóstico. Isso é Uhum. até perigoso, assim, porque aí a pessoa Sim. entra em discriminações, né? Uhum. Sim, é Então, como a gente está falando, né? Hoje em dia a gente usa tantos jargões, né? é, Tantas frases, até memes, né? Tudo hoje é muito popularizado. Então a sim, gente tem sim, que ter esse cuidado, né? Não é porque a gente está trazendo uma informação, um conhecimento, que para a maioria das pessoas que vão nos assistir, com certeza é muita novidade, né? Mas sim, trazer também essa responsabilidade de claro. despertar, né, para esses transtornos, como lidar com eles. Achei muito interessante esse último slide que você trouxe, foi bem esclarecedor, assim, bem legal. E o nosso objetivo é justamente a conscientização, mas Claro, claro. fugindo, né, desses rótulos, dos preconceitos, porque o que a gente busca é que a gente saiba mais sobre todos esses aspectos do transtorno, né, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa conviver. Porque no ambiente corporativo, você tendo a desconfiança, né, vamos supor que exista alguém, né, alguma figura ali na sua equipe, ou um cliente, um chefe, um fornecedor, enfim, qualquer pessoa ali do seu relacionamento, a gente pode desconfiar que a pessoa tenha esse transtorno, mas enfim, nem a pessoa às vezes sabe e nem a gente vai saber, porque como você falou, tem toda essa questão da confidencialidade, né? Então não necessariamente a gente vai saber que a pessoa tem uma questão A, B ou C, Sim, e a gente tem que ter esse cuidado, né, de como lidar com as pessoas, de como entender que aquilo ali é uma patologia e que antes dela fazer mal para a gente, o mal está nela, né? Então tem que ter essa empatia, né, de uma uhum. forma bem mais consciente da nossa parte, Sim, para que a gente possa ter essas relações saudáveis. E aí eu queria sim, te perguntar, acho que para a gente fechar, por causa do horário, né? Foi tão interessante a nossa conversa que voou o tempo. sim, Mas se as pessoas no ambiente de trabalho, como a gente normalmente, de uma forma geral, a gente não escolhe muito, né? Às vezes a gente está na oportunidade, a gente tem a chance de perceber que é um ambiente tóxico, que é uma empresa que de repente não está encaixando muito nos seus valores. Algumas pessoas ainda têm a oportunidade de escolher. Falar assim, olha, isso aqui não está me servindo, eu vou partir para outra, né, oportunidade, enfim, e deixa de lado aquilo ali. Mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes tem uma série de outras implicações que nos forçam a ficar naquele lugar que às vezes é um lugar que não é saudável, né, que não está fazendo bem para a nossa saúde, e pode ser realmente uma equipe, né, um ambiente que tenha alguém com esse tipo de transtorno e que esteja afetando, né, a sim. equipe ou as pessoas ali ao redor. Então, eu queria perguntar para você, o que, que a pessoa que se sente prejudicada, né, por ter um chefe, por ter né, um par ou um liderado com esse tipo de transtorno, o que, que a pessoa pode fazer? Como ela pode se proteger? O que, que você acha que seria uma dica aqui para que ela possa promover, né, a saúde mental dela mesma? Pois é, essa é uma pergunta muito, muito complexa mesmo. Eu vou fazer uma analogia assim com o que se usa na dependência química, na chamada redução de danos. Tem um projeto bem interessante, uma política, não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente assim, quando um indivíduo tem o diagnóstico de uma dependência química, qualquer substância, por crack, cocaína, álcool, enfim, idealmente o indivíduo seria beneficiado de uma abstinência, ou seja, de não fazer mais uso daquela substância. Só que a abstinência ela não é possível em todos os casos. Existe recaída, tem contextos diferentes, tem uma série de questões que podem envolver. E aí a política da redução de danos, né, as técnicas de redução de danos, elas se baseiam na evidência de que a validação dos pequenos progressos e a redução constante dos danos
já é o suficiente e muitas vezes é o que é possível fazer e já promove, assim, saúde, promove qualidade de vida, promove mudanças importantes na vida do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo que está sem lar, que está sem emprego, que está com risco para a saúde física, está sem dormir direito, está fazendo uso de quase diário de cocaína, ele para de usar a substância, ele consegue um emprego, ele consegue uma condição mínima assim favorável para a saúde, mas ele passa a fumar 2 maços de cigarro por dia. Claro que não é o ideal, longe disso. É claro que a médio e longo prazo, a quantia que ele consome de cigarro vai prejudicar a saúde, questões cardiovasculares, risco para câncer, questões pulmonares, é óbvio. Mas há aqui uma redução notável dos danos. Ou seja, né, ele ainda está exposto a um dano, ele ainda está sendo intoxicado, mas nem de longe é tão tóxico e tão desajustado quanto antes. Então, às vezes, na nossa vida pessoal e profissional, a gente não consegue fazer uma abstinência, não consegue se libertar 100% das questões tóxicas, a gente opta pela redução dos danos, assim, que basicamente é, dentro das possibilidades que eu tenho hoje, eu identifico que eu estou numa das mais tóxicas. Qual é a mudança possível e tolerável que eu consigo fazer hoje? Se é que existe alguma. E aí a pessoa fica incansavelmente se perguntando isso. Até que ela chega num ponto razoável. Assim, bom, aqui eu ainda tenho algumas limitações, ainda convivo com uma pessoa crítica, tóxica, enfim, mas aqui já não faz mais, não expõe mais a minha saúde mental a tanto risco. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? E claro, lembrando sempre, a gente no Brasil tem acesso assim a questões de saúde pública, né? Saúde mental, tem órgãos, tem grupos na internet que falam sobre orientações para a saúde mental. Então, a pessoa que está sofrendo por conta do transtorno com um colega de trabalho, com um chefe, com um relacionamento afetivo, ela pode e deve procurar ajuda com um profissional de saúde mental. Se ela não tem condições de investir num tratamento particular com um profissional especializado na área, mas que ela procure um serviço público, participe de um grupo, que faça alguma coisa, que busque informações e, por exemplo, a própria criação aqui desse congresso para divulgar essas informações já é uma forma de promover saúde, qualidade de vida e orientação. Então, iniciativas como essa fazem a diferença também. A pessoa se sentir validada, se sentir compreendida e entender que ela pode e deve e ela é capaz de fazer mudanças que vão promover melhorias na sua vida. Sim, com certeza. Esse congresso vem com esse objetivo também, de somar, né, mais uma fonte de conhecimento para que as pessoas possam despertar e cuidar, né, da sua própria saúde mental. E aí eu vou fechar agora para a gente fazer aí o nosso encerramento, né? Como conclusão, eu gostei bastante dessa última conversa que você trouxe. Eu queria dar minha contribuição também do quanto é importante cuidar da saúde mental dentro da empresa. Muitas vezes a empresa, hoje, nesse período de pandemia, está sendo muito frequente, as empresas estão trazendo fornecedores, né, prestadores de serviço para cuidar da saúde mental dos profissionais. Então, isso já é um grande valor que os profissionais hoje estão podendo ter acesso, né? Mas caso não venha pela empresa, que venha pela sua própria consciência, né? De tentar buscar ajuda. Isso pode ser desde conteúdo gratuito no YouTube, desde diversas outras plataformas, né? Que também oferecem alguns cuidados para a saúde mental de forma gratuita, leitura, né? Então, saúde mental, como você trouxe, é um tema super importante. E também eu falaria um outro aspecto que é sobre inteligência emocional. O quanto é importante a gente desenvolver essas habilidades de inteligência emocional para que a gente esteja cada vez mais pronto, mais preparado para as adversidades do ambiente de trabalho, né? Porque a gente não tem como controlar, muitas vezes, o chefe que a gente vai ter, o cliente que a gente vai ter. Então, a gente precisa ter, né, alguns tipos de gestão, de autocontrole, autogestão, autorresponsabilidade, aí vem tudo no auto, né? Autoconhecimento, autoconsciência, para que a gente possa ter essa fortaleza interna, né? Para lidar com os desafios que vêm desse ambiente de trabalho, porque muitas vezes a gente não vai ter por onde escapar, né? Então, Leonardo, esse é o meu recado final. Eu queria saber se você tem algum fechamento, algum recado que você queira dar agora para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente poder encerrar essa palestra, que foi, na minha opinião, assim, incrível.
Maravilha. Não, eu só diria, então, para que a gente lembre, claro, de desenvolver essa empatia, de identificar que muitas vezes o comportamento que a gente não gosta no outro, ele não é voluntário, né? Algumas vezes, não quer dizer que isso não torna a pessoa menos responsável por isso, mas que a pessoa tem a sua história, teve as suas limitações e que, portanto, às vezes é reflexo de um transtorno, mas que, apesar disso, a gente não é obrigado a conviver num ambiente que não nos respeita e não nos valoriza. Então, assim, é importante ter esse nível de consciência, a gente não cair na tentativa de julgar, de rotular, de criticar. O pessoal fala muito na internet de cancelar, né, carreiras, cancelar músicos, artistas, etc., por conta de comportamentos que, às vezes, em alguns casos, podem até ser sintomas de psicopatologias. Então, eu acho que é importante lembrar do nosso lugar, assim, que a gente não tem essa autonomia e esse poder para julgar nesse sentido, mas a gente tem total autonomia sobre o nosso afeto e onde a gente investe o nosso tempo. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer diagnóstico que a pessoa possa ter, que o nosso chefe possa ter, que o nosso colega de trabalho possa ter, se aquele ambiente não nos respeita, não nos valoriza e ele nos expõe a risco, é nosso direito e talvez até nosso dever estabelecer limites e se afastar desse ambiente. Então, diria que é isso. E mais uma vez eu agradeço muito pela oportunidade. Eu achei incrível essa conversa também e me sinto honrado de poder contribuir assim com as informações para um congresso tão relevante, tão valioso como esse. Obrigado mesmo. Nossa, nós é que te agradecemos, Leonardo. Agradecemos também a presença aí de quem está nos assistindo, ao nosso público virtual, assistindo essa palestra. Depois a gente vai colocar essa palestra também no canal do YouTube do Congresso, né? O canal oficial do Congresso, Abuso Narcisista. E eu espero que a nossa palestra tenha bastante visualizações, porque com certeza tem muito que agregar, né, para as pessoas aí de uma forma geral. Te agradeço, Leonardo, agradeço a todos que estão nos assistindo e até a próxima palestra. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.